me sinto privilegiado estar com essa parte da igreja aí. Como a gente sabe, o Senhor é bom o tempo todo e Ele usa o mal, transforma o mal em bem, né? E por causa dessa pandemia a gente está aqui hoje. Eu tenho dito que nunca mais ninguém vai ser mais o mesmo depois dessa pandemia, depois dessas coisas. A gente está aprendendo a lidar com a tecnologia, aprendendo a lidar com métodos e meios que o Senhor proporcionou para que a sua igreja seja edificada, para que a sua igreja seja suprida. E bendito seja o nome do Senhor por isso. E quando o Carlos me convidou para estar aqui com vocês, eu comecei a pensar o que compartilhar com a igreja, né? E até que essa semana eu recebi num WhatsApp de um grupo uma mensagem, né? A realidade é que esses são dias em que o Senhor gentilmente, daquela forma amorosa dele, aquela forma inigualável dele, tem nos convidado a refletir sobre o estilo de vida que nós estamos vivendo e tem, vamos dizer assim, tem aberto nossos olhos para esses últimos acontecimentos. Eu achei interessante como algumas orações estão assim bem intimamente relacionadas com essa palavra, tá? Então, quando toda essa situação de pandemia começou, muitas pessoas ficaram desesperadas, né? As pessoas pararam para repensar a sua vida, elas pararam para tentar ouvir Deus no meio de toda essa agitação, tiveram um temor inicial nos seus corações, e à medida que o tempo foi passando e as coisas a poeira foi baixando, então as pessoas, era como se essas pessoas elas passassem aquele temor inicial da pandemia, da situação toda, e elas criaram uma forma de se adaptar a essa nova realidade. As pessoas se adaptaram a viver dentro de casa, as pessoas se adaptaram a essa nova forma de olhar as coisas. Em Mateus 24, 45 a 51, Jesus ele faz um alerta. Ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí, como eu estava dizendo, essa semana eu recebo um WhatsApp num grupo de uma das igrejas da casa aqui, que a gente está supervisionando diretamente, tá? E era um WhatsApp de um irmão nosso, que é bombeiro militar, e ele tinha acabado de prestar socorro em um acidente de carro, que o passageiro a pessoa que estava no banco do passageiro, ela teve o seu braço decepado, ela teve o seu braço amputado pelo acidente, e aquela pessoa, ele dizia que aquela pessoa gritava dentro do carro, no meio das ferragens, e dizia que se arrependia dos seus pecados, que era um ungido do Senhor. E ele dizia: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Eu sou ungido do Senhor, eu sou ungido do Senhor. E quando ele colocou essa
esse relato na igreja na casa, eu imediatamente me lembrei dessa referência de Mateus. Pois é exatamente assim que se encontra muitas pessoas no mundo e também dentro da igreja. Elas vivem suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Seguem frios, seguem apáticos, se isolam do corpo, né? Até que eles se deparam com uma situação que a vida e a morte se depara diante dela, né? Pela fala desse homem, que estava o irmão relator no acidente, né? Ele em algum momento havia se convertido e depois se afastou do Senhor e passou a viver uma vida afastada do Senhor e na prática do pecado, até que sofreu um acidente, se deparou com a possibilidade de morrer e ele começou a entrar em desespero. E eu acho isso interessante, amados, porque Jesus relata de um servo a quem o Senhor confiou os seus conservos para que este dê àqueles o sustento a seu tempo. Aquele que cumpriu a tarefa cuja o Senhor confiou, esse, a palavra diz, será bem-aventurado. Entretanto, aquele servo que não cuidou do que o Senhor confiou e disse consigo mesmo, o meu Senhor se demora, e passa a espancar a quem o Senhor pediu que ele cuidasse, e a beber com os ébrios. Para este, a vinda do Senhor será, primeiro, uma surpresa. O Senhor não vai avisar quando ele vai voltar. Ele vive uma vida dissoluta e sem nenhuma preocupação em agradar a Deus, e em agradar ao seu Senhor, em ser fiel ao seu Senhor. E o Senhor diz que ele se será castigado e será lançado à sorte com os hipócritas. Agradar ao Senhor, amados, implica em estarmos atentos a tudo quanto ele tem buscado nos comunicar em todo o tempo. Nós, amados, somente poderemos estar atentos ao que o Senhor nos fala se conseguirmos ouvir a sua voz. Se não me engano, Tiago orou sobre o bom pastor. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. E Jesus fala exatamente sobre isso em João 10, de 1 a 5. Jesus fala assim, na realidade, em João 10, Jesus tem uma série uma sequência de textos em que Jesus fala a respeito disso. Nesse primeiro trecho, de 1 a 5, ele diz assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas, chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas os seguem porque lhes reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Você tem sido uma ovelha que conhece a voz do teu pastor? Como tem sido a tua relação, o teu relacionamento com o teu pastor Jesus? Você consegue ouvir a voz desse pastor? Do 11 ao 15, Jesus segue dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ele segue do 25 ao 30. Respondeu-lhe Jesus: Já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E ele termina: eu e o Pai somos um. Isso é tão sério, queridos, que para nós ouvirmos a voz do nosso pastor, primeiro nós temos que conhecê-lo. Nós não podemos ouvir a voz e conhecer a voz de alguém se a gente não conhece a pessoa. Quantas vezes a gente pega um telefone e a gente atende uma ligação e apenas pelo alô a gente já sabe quem é que está falando? A gente conhece a voz de quem está falando. A gente reconhece imediatamente. Jesus ele tem falado conosco todo o tempo. Será que nessa época de crise que a gente está vivendo, nós temos conseguido ouvir a voz do nosso bom pastor? Será que a gente tem conseguido ouvir o seu pastoreio? Ele nos chamando pelo nome, dizendo: Ana, Ana Carolina, Jacinete, Fiuza, vá por aqui, ó, não vá por aí não. Prestem atenção no que está acontecendo, vejam os sinais. Vejam os sinais. Lembram que Jesus diz assim: ninguém vos engane. O Senhor ele tem o desejo de que a gente esteja bem atento e alertas para todas as coisas que estão ocorrendo. No meio de tanta agitação, nós temos podido ouvir a voz do nosso amado pastor. E eu quero dizer para vocês, viu, amados, que essa palavra aqui, ela não está sendo jogada com uma pá para vocês, não. Essa palavra ela está sendo vertida por um funil. Eu estou trazendo ela toda para mim. É impossível que eu, por mais que eu tenha gasto tempo em oração, em preparação dessa palavra, é impossível que essa palavra não volte para mim. Ela sempre me confronta. Ela sempre vai alcançar aquilo que está no meu coração e os desejos que o Senhor conhece lá no mais íntimo. Não é? Há 2 semanas atrás, nós estávamos aqui no encontro de presbitério e nós temos tido esse ano encontros regulares de ensino apostólico. É um tempo que os pastores estão todos juntos e nós temos recebido ensino. Marcos, Mário, Vanjo estão com a gente e a gente tem podido receber ensino, a gente tem podido se debruçar juntos na palavra. E Marcos, ele abordou a leitura de um texto que está em Lucas 17, de 7 a 10, em que Jesus fazia referência ao servo inútil. Bora ler esse texto juntos? Lucas 17, de 7 a 10. Diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara a minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E Marcos começou a fazer uma abordagem
afirmando que existem dois tipos de servos, tá? Tanto que o título dessa palavra que eu estou trazendo para vocês aqui é justamente que tipo de servo eu sou. E ele dizia assim, olha, existem dois tipos de servo. O primeiro é o servo inútil. E depois, o servo amigo. São dois tipos de servo, o servo inútil e o servo amigo. Em Lucas 17, de 7 a 10, essa palavra ela é uma palavra extremamente contundente. É uma palavra de Jesus que nos confronta, que nos leva a refletir que tipo de servo eu tenho sido para ele. E essa parábola, ela retrata uma relação senhor e servo, estabelecendo bem os papéis, quem é senhor e quem é servo. E ele fala que não é porque o servo está durante todo o dia no campo, cuidando da lavoura e cuidando do gado, que quando o servo chega de noite lá na casa, ele diz assim, agora vai e se senta na mesa que eu vou te servir. Não, ele estabelece bem essa relação de senhor e servo. E ele diz assim, ó, vai lá, põe a mesa, te lava, põe a mesa, me serve e depois você vai comer e vai beber. E depois ele diz, olha, e você não fez mais do que a sua obrigação, e você fez o que foi mandado, e você é servo inútil. Imaginem. Nesse relato fica claro quem é servo e quem é senhor. E Jesus ainda diz assim no versículo 9, veja só, porventura terá de agradecer ao servo porque ele fez o que ele havia ordenado? E no 10 ele diz, assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos apenas servos inúteis, porque fizemos o que devíamos fazer. Essa exigência, amados, essa comparação pode parecer até muito demasiada, uma exigência demasiada, uma exigência muito esdrúxula, que vai além do que se deve ir. Mas o Senhor, ele fala exatamente a respeito de uma atitude, de uma postura. E a pergunta que nos foi feita por Marcos naquele dia é a mesma que eu faço para vocês aqui agora. E ele dizia assim, podemos nos contentar com aquilo que o Senhor chama de inútil? Podemos nos contentar com aquilo em nós, com aquilo que o Senhor chama de inútil? Podemos ficar felizes com isso? Nos contentarmos com isso? E eu penso que não. Não só o Senhor espera que nós façamos mais do que nos é mandado, mais do que um servo inútil, como temos a convicção de que nós podemos fazer. O Senhor quer, e eu tenho convicção que nós podemos fazer também. E a gente precisa entender que o servo inútil, ele apenas executa aquilo que ele é ordenado. Você é uma pessoa que faz tão somente aquilo que lhe é ordenado? Ele faz aquilo que ele tem que fazer. Ele não faz por prazer, ele não faz por alegria, ele não faz por estar servindo ao seu Senhor, mas ele faz por obrigação. Como é que é a tua relação com as coisas de Deus? Você faz apenas aquilo que te é mandado fazer? A tua relação com as coisas de Deus é assim, eu faço o que eu tenho que fazer e aquilo ali me satisfaz? Recentemente eu compartilhei uma palavra, não sei se eu enviei para vocês, que tem o título É Tudo uma Questão de Escolha. E essa palavra está lá no meu canal do YouTube. E nessa palavra eu falava a respeito da nossa vida e de que, como em todo tempo, nós somos confrontados e postos diante de situações em que somos obrigados a escolher.
fazer ou não fazer, agradar ou não agradar. Todo o tempo nós somos postos diante de situações que podemos optar por fazer ou não fazer o que agrada a Deus. Será que hoje a gente se colocou em uma situação dessa? Todos os dias, amados. Todos os dias nós somos postos em situações em que a gente tem que escolher agradar a Deus ou não. Fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade. E aqui não é diferente. Nós nos deparamos diante de uma situação em que você pode escolher ser um servo inútil ou você pode escolher ser um servo amigo. Vamos ver mais um texto de Jesus tratando desse assunto? Lá em João 15, 14 e 15. Veja que coisa maravilhosa, veja que fantástico esse negócio aqui, viu? Jesus é Jesus, né? Não tem outro. João 15, 14 e 15. E Jesus começa assim: vós sois meus amigos. Mas tem uma condição. Se fazeis o que eu vos mando. Você é amigo de Jesus? E ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E depois ele segue: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho dado a conhecer. Olha que tremendo. Todos os segredos, todos os mistérios, todas as informações que ele recebeu do Pai, ele nos deu a conhecer. Ninguém pega aqui alguém que trabalha para si e fica confidenciando as coisas mais íntimas suas para essa pessoa. Você tem uma reserva. Você não confidencia a sua vida, você não abre a sua vida para qualquer pessoa, você abre para um amigo. Não é verdade? E todos sabem que o Senhor não tem qualquer obrigação de dar a conhecer ao seu servo absolutamente nada, nem da sua vida, nem dos seus negócios. Por isso Jesus fez essa referência. Eu não tenho chamado vocês de servo, mas tenho chamado amigo. Por quê? Porque eu tenho dado a você, a conhecer a vocês, todas as coisas que o meu Pai tem me falado. Agora, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Jesus aqui, ele está elevando os seus discípulos à categoria de amigos. Eles seguem sendo servos, mas Jesus diz assim, olha, vocês são muito mais, vocês são meus amigos. Né? Vocês conhecem uma historinha muito antiga do servo de orelha furada? Devem conhecer. O servo de orelha furada era aquele servo, na época de Jesus, que era um escravo, que o seu senhor, o dono dele, dizia, olha, a partir de agora eu quero lhe dar a sua carta de alforria. Você agora é livre para ir para onde você quiser. E aquele servo dizia assim, meu senhor, eu não quero ser livre, eu quero continuar te servindo. Por livre e espontânea vontade, eu quero continuar te servindo. E aquele servo, ele era obrigado a pôr uma argola na orelha para dizer que ele era servo por opção. Ele era servo porque amava ao seu senhor. E queria estar perto do seu senhor. E queria estar servindo o seu senhor. Jesus, ele tinha a santa motivação e a santa disposição de servir a seu Pai. E ele queria dar a conhecer aos seus amigos essa disposição. Não é? Mestre, aonde assistes? Vinde e vede. Jesus, ele tinha esse compromisso em mostrar aos seus amigos
aquilo que passava no mais íntimo do seu coração e a disposição que movia ele aqui nesse mundo. Quando Jesus disse, tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos tenho dado a conhecer, ele estava dando aos discípulos muito mais do que um simples conceito. Ele estava partilhando com seus discípulos uma revelação, uma clareza. Ele possuía aquela clareza e aquela revelação e aquela motivação. Por quê? Porque ele conhecia o Pai. Quando eu estava escrevendo sobre esse texto aqui, eu me lembrei de uma série de passagens também em João, e eu queria ler com vocês. São 4 textozinhos aqui rápidos que eu queria ler com vocês. O primeiro está em João 4, todo mundo já conhece, tá? Eu vou ler aqui, e são textos muito conhecidos. João 4:34. Diz assim, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 5:30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 8:29. E aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. O fato de conhecer o Pai, amados, levava Jesus a se encher dessa convicção, desse desejo de querer agradá-lo. Jesus conhecia o Pai, conhecia o seu desejo, conhecia os seus planos e fazia desse desejo e desses planos o seu próprio desejo, o seu próprio plano. Isso foi uma coisa que norteou a vida de Jesus. Quando a gente fala nortear, é dar norte, é dar direção. E nesse contexto, Marcos compartilhou com a gente sobre o servo inútil e sobre o servo amigo. E Jesus chama o servo inútil, por quê? Porque ele estava obedecendo por obedecer. Como é que é a tua relação com o Senhor? Você obedece por obedecer? O reino de Deus para você é uma obrigação? Ou é um prazer? Agradar a Deus para você é um peso? Ou você faz porque você o conhece e porque é agradável a você agradar ao Pai? Como é que é essa relação tua com Deus? Como é que é essa relação tua com a igreja? Como é que é essa relação tua com o Senhor Jesus? São coisas, irmãos, que a gente tem que estar o tempo todo refletindo sobre isso. Porque senão nós vamos ser simplesmente meramente ouvintes, simplesmente ouvintes. E Jesus disse que a gente não deve ser meramente ouvintes, mas operosos praticantes. Operosos praticantes. E aí, quando nós falamos de um servo amigo, nós falamos de alguém que não está só fazendo por obediência. O servo amigo, ele tem a motivação, ele tem o ímpeto produzido pelo conhecimento do Pai e pelo conhecimento da sua vontade. Não é uma motivação terrena, não é uma motivação desse mundo, é uma motivação celestial. Eu vou listar com vocês algumas características desse servo amigo, tá? Então, a primeira característica do servo amigo é que ele faz porque recebeu de Jesus revelação do Pai. Ele não faz motivado por ideais humanos, por ideais terrenos, mas ele recebeu de Jesus
através de Jesus, através do Espírito Santo, revelação do Pai. Ele conheceu o Pai. O servo amigo, amados, é inflamado pelas convicções do seu Senhor. E Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14, Paulo diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você foi conquistado? Você foi conquistado por Cristo Jesus, nos seus ideais, nos seus objetivos, naquilo que está no coração do Senhor. Isso é que ocupa a tua mente, isso é que ocupa os teus desejos. Entendem? Essas coisas têm que ser coisas que a gente tem que se questionar o tempo todo. E ele segue dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Paulo aqui ele estava relatando que ele tomou que algo tomou conta completamente da sua vida. O que foi que tomou conta da vida de Paulo ali completamente? Aquilo para que Paulo se tornou seu ideal de vida. Aquilo que se tornou o ideal de vida de Paulo. Ele tinha um objetivo, ele tinha algo que conquistou o seu coração. E ele fala conquistar aquilo para o que também havia sido conquistado. Algo conquistou o coração de Paulo. A vida de Paulo era motivado por isso. Ele diz assim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Ele tinha uma meta, ele tinha um alvo. Qual era esse alvo? A soberana vocação de Deus em Cristo. Ele não andava nesse mundo perdido, sem saber para onde ir. Ele mesmo diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Paulo tinha um objetivo. Paulo tinha uma motivação, era algo que era o dinamis, era o que movia ele. Era um poder que movia ele. Era aquilo que ele se propôs a fazer, que era chegar à perfeição, chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não é como ele fala, até que todos cheguemos. E ele mesmo se colocava como alguém que não tinha chegado ainda. Segunda característica do servo amigo é que o servo amigo recebe mais do que ordens. Ele recebe a razão e a motivação para obedecer às ordens. Jesus ele era amigo do Pai. E o Pai se alegrava com Jesus. E Jesus diz assim, assim como eu sou amigo do Pai, vocês também podem ser. Jesus está dizendo hoje para vocês todos aqui, que assim como ele é amigo do Pai, cada um de vocês podem ser. Adriene, Gilza, Aline, cada um de vocês pode ser amigo do Pai, assim como ele também é. O contraste desse texto aqui, de Lucas 12, 35 e 36, quando Jesus retrata claramente a relação do Senhor com o seu amigo, com esse servo amigo, ela é diferente daquela relação de Lucas 17. Nós vamos ler agora Lucas 12, de 35 e 36, e vocês vão poder fazer uma comparação com aquele texto de Lucas 17, em que Jesus relata uma situação que o servo estava no campo, cuidando das coisas do campo, cuidando
do gado e depois chegava e ainda ia servir o seu senhor. Aqui Jesus faz diferente. Aqui em Lucas 12, 35 e 36, ele diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abra. A gente vai seguir, tá? A gente não vai parar no 36, não. A gente vai seguir adiante. Então, o que é que acontece aqui? No versículo 35, Jesus claramente está falando e fazendo referência à postura de vigilância de que, como servos, nós devemos ter. Ele diz assim: cingido o vosso corpo e acesa as vossas candeias. E o servo amigo, amados, ele está todo o tempo atento para quando o seu Senhor vai voltar. Engraçado, né, que as pessoas, quando falam de estar atento para quando o seu Senhor voltar, ele está sempre pensando no quando Jesus vier nas nuvens dos céus com poder e muita glória. E esquece que quando você morre aqui, acaba para você qualquer oportunidade de mudar a sua história. Naquele momento da morte, acabou, amigo. O seu encontro com Jesus, quando tiver de ser, vai ser para julgar, para receber o julgamento. Se foi fiel, vai estar com ele nos céus. Se foi infiel, seu fim já está selado. A eternidade é uma eternidade. Agora, se vai ser com o Senhor ou longe dele. Então, a gente tem que entender que o estar preparado para a volta do Senhor implica em sabermos que em qualquer momento nós podemos partir desse mundo. E o servo amigo, ele está atento para quando o Senhor volta. Aquele servo, ele esperava seu Senhor voltar de uma festa. Ele estava vigilante. E nesse texto ele está aqui descrita, nesse texto está escrito aqui muito claramente a posição de senhor e de servo. A gente sabe também quem era o seu senhor, e quem era o senhor e quem era o servo. O senhor estava lá se divertindo, o servo estava em casa vigiando. Aqui está bem claro quem é quem. Mas qual é a diferença desse texto aqui para o texto de Lucas 17? A diferença está na atitude do servo. No primeiro texto, é o Senhor que está em destaque, dando a ordem, mandando o servo. Nesse texto, não. Aqui Jesus está falando da iniciativa do servo e dizendo que é um servo atento e vigilante, que é um servo disposto, que não está fazendo as coisas por obrigação, mas pelo contrário, olha, ele quer saber qual a próxima oportunidade de servir o seu Senhor. Ele está lá atento. Meu Senhor está numa festa de casamento e ele vai voltar. Não, eu não posso ficar aqui dormindo agora, cochilando, não. Eu tenho que ficar atento para ver qual é a hora que meu Senhor está chegando, para ver o que é que eu posso fazer para servi-lo e agradá-lo. Para esse servo, vamos ver o que é que está lá em Lucas, no versículo 37, Lucas 12, 37. A gente leu 35 e 36. Agora no 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Eita! Vejam só, amados, não é o servo que vai servir o Senhor aqui, não. Aqui está dizendo o seguinte, que o Senhor, quando vier e encontrar o servo vigilante, ele vai botar o avental. O Senhor vai botar o avental. Ele vai pegar a cadeira, puxar a cadeira para o servo sentar.
e ele vai servir aquele servo. Vejam bem a diferença entre aquele servo de Lucas 17 e este servo aqui. Lá em Lucas 17, no versículo 7, diz: um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado. Depois ele chega e ele diz: prepara a minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois tu comerás e beberás. Nesse texto aqui de Lucas 17, a gente vê um senhor exigindo mais do servo. No texto de Lucas 12, observamos um servo que tem uma atitude que alegra tanto ao seu senhor, que ele diz: olha, eu vou puxar a cadeira, senta aqui, eu vou pegar e vou te servir. Já pensou, Ana, você sendo servida por Jesus, ele puxando a cadeira, você sentando, e ele vindo te servir? Que gozo, amados. Já pensou, Carlos? O Senhor te servindo, puxando a cadeira. Esse meu servo está vigiando, está prestando atenção. Ele quer me agradar. Ele está preocupado em como ele pode me agradar mais. Ele está preocupado em como ele pode extrapolar aquele mínimo que eu pedi a ele. Gente, eu fico... Às vezes dá um nó no meu juízo esse negócio, sabia? Dá um nó no meu juízo. Eu falo porque eu estou o tempo todo com esse negócio fervilhando e me confrontando. Me confrontando. Não pensem que eu fico satisfeito comigo, com as coisas que eu vivo, com a maneira que eu vivo. Não. A gente não pode se enganar, amados. Não podemos nos enganarmos. Esse aqui é o servo amigo. É esse servo amigo que Jesus está nos convidando a ser. Eu sempre digo que Jesus, que Deus, é extremamente educado. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele não é inconveniente. Ele não sai arrombando a porta. Ele bate. Ele quer nos achar vigilantes para que quando a gente ouvir a voz dele, a gente reconheça, porque é o nosso pastor. E para conhecermos a voz do nosso pastor, temos que ter intimidade com ele. Temos que andar com ele. Não pode ser pesado para nós andar com o nosso Jesus. É muito diferente. Você vai ver Lucas 12 e Lucas 17, você vai ver duas coisas bem diferentes. Se vocês pegarem com cuidado e lerem com cuidado, vocês vão ver que são coisas bem distintas. As atitudes, as posturas e a maneira que o Senhor atua para com o servo é completamente diferente, porque a atitude do servo também é diferente. Já estou terminando, tá? Tem um pouquinho só de paciência, eu já vou terminar. E a terceira característica do servo amigo é que ele está preocupado em preservar o fruto que foi produzido. E quando eu estava escrevendo isso aqui, eu me lembrei da ação de Jesus com Pedro. E Marcos faz referência a isso também. E aqui também Fiuza orou a respeito da atitude de Pedro e daquilo que aconteceu com Jesus. Mas você vai ver, Fiuza, aqui, como é que o negócio aqui estava mais ou menos estruturado aqui dentro disso aqui. Pedro, ele andou com Jesus. Pedro conheceu Jesus. Pedro
caminhou com ele aqui. Pedro presenciou milagres, prodígios. Todo o ministério de Jesus, Pedro estava lá pertinho. E a palavra diz que, num dado momento, Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Pedro se dá conta que aconteceu aquilo com ele, ele chora amargamente. Em Lucas 22, 61 e 62, diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E eu imagino o sentimento no coração de Pedro de completa reprovação. Eu acho que Pedro, ele era naturalmente sanguíneo, a gente conhece bem a história de Pedro, as atitudes de Pedro, e eu acho que Pedro devia ser extremamente legalista também. Isso eu estou falando do Pedro que andou com Jesus. Ele deveria ser extremamente legalista com ele mesmo, né? Então, naquele momento em que ele nega Jesus e que ele se dá conta de que ele havia negado a Jesus, eu imagino que ele estava completamente destruído, sentindo-se completamente reprovado, e talvez ele pensasse naquele momento que tudo havia acabado, que não havia mais solução para ele e para aquela situação em que ele se envolveu, e que ele não teria como recuperar mais aquilo que ele perdeu com aquela atitude dele. Em Marcos 16, de 1 a 7, retrata como ficou Pedro. Ele não sabia que Jesus ia ressuscitar. Aí ele se tranca em uma casa e ele fica ali naquela casa o tempo todo condenado pela sua consciência. E a última lembrança que Pedro tinha era daquele momento em que ele negou a Jesus. E quando Jesus olha para ele. E ele diz assim: passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Então vejam que aquele homem, aquele anjo, né, ele tem uma preocupação da parte do Senhor para que avisasse a Pedro. Veja só como é tremendo isso. Por que avisar a Pedro? Mas não diz assim, avisa aos discípulos? Possivelmente Pedro nem estava se considerando discípulo mais naquela hora. Por isso, a preocupação avisa aos seus discípulos e a Pedro. A ênfase que foi dada, porque se elas chegassem lá e dissessem, olha, mandou avisar os discípulos, aí Pedro, ele mesmo ia dizer, eu não sou discípulo. Eu neguei o meu Senhor, eu não sou discípulo. Mas ele diz assim, avisa aos discípulos e a Pedro. E aí a gente se depara com o texto de João 21. E naquele momento,
o mestre Jesus, ele não estava apenas restaurando a Pedro. Jesus queria que ele tivesse toda a convicção e motivação que ele seria necessário para servi-lo. Jesus, ele sabia o que estaria por vir na vida de Pedro. Jesus sabia como Pedro haveria de sofrer por amor a ele, por amor do seu nome. E Jesus se preocupa com Pedro. Jesus estava lutando pela preservação da vida de Pedro, do seu serviço, do seu ministério. Jesus podia ter largado Pedro, que esse cara me negou, que nada. Mas Jesus, ele ia adiante. Ele ia adiante. Ele estava preocupado em preservar aquele fruto. Ele não queria deixar aquele fruto se perder. E lá em João 21, de 15 a 17, Jesus tem aquele famoso encontro com Pedro. E diz, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhes disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter feito a pergunta pela terceira vez. Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhes disse, apacenta as minhas ovelhas. Amados, só sabe o que é isso aqui quem já foi alvo desse amor. Eu posso dizer que eu fui alvo desse amor. Um dia Deus colocou homens em minha vida que olharam para mim e não desistiram de mim. Mário foi um deles. Quantas situações em que Mário poderia ter desistido de mim? Lá nos idos de 1990 e alguma coisa. O servo amigo, ele luta pela preservação do fruto. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, tu me amas? E nas 3 respostas, Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. E havia uma preocupação de Jesus em restaurar Pedro. E com aquelas perguntas, Jesus estava preparando Pedro, preparando o coração de Pedro, preparando a mente de um servo amigo. Naquele momento, Jesus diz, amas-me? E Pedro diz, sim, Senhor, eu amo. E ele diz, apacenta minhas ovelhas. Essa era, amados, a motivação de Jesus. E essa mesma motivação pode ser vista lá em João 15:16, quando ele diz, não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. Esse aí foi um dos sentimentos que conquistaram os discípulos de Jesus. Outro texto paralelo a esse é o texto lá de Filipenses 2:15 e 16. Eu já estou terminando. E ele diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual
resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo ele estava preocupado em que aqueles irmãos fossem fiéis àquilo que tinham recebido. Ele estava preocupado não no resultado que ele ia ter pessoal, mas ele estava preocupado em que aqueles irmãos pudessem, de uma forma efetiva, resplandecer como luzeiros nesse mundo, preservando a palavra da vida, ou seja, que aquele fruto que foi enxertado neles pudesse ser preservado. E para terminar, vamos ler 2 Pedro 1, 12 a 15. E nesse texto a gente vai ver a postura de Pedro na iminência da sua morte. Pedro estava para morrer. Mas ele, em tempo algum, assumiu uma postura de contentamento com tudo que já havia produzido para o Senhor ao longo de sua vida. E ele, já para morrer, ele segue animando, ele segue estimulando, ele segue dando àqueles irmãos o ânimo necessário para perseverarem. E ele dizia: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ele estava preocupado em manter aceso no coração daqueles irmãos todas as verdades que foram transmitidas ao longo do serviço e do ministério dele aqui nessa terra. Pedro, ele sabia que ia morrer e se preocupou em animar aqueles irmãos a que perseverassem, que continuassem a caminhar, conservando a lembrança de tudo que havia sido ensinado a eles. E ele nos chamou, amados. O Senhor Jesus nos chamou para que nós tivéssemos com ele uma relação de servos amigos. Ele não nos chamou para sermos servos inúteis. Existe uma falsa ideia de que se a gente fizer apenas aquilo que nos mandam fazer, a gente está agradando a Deus. Mas isso é uma falsa ideia, isso é um sofisma. Os amigos conhecem uns aos outros. O Senhor nos chamou para sermos servos amigos, para desenvolvermos um relacionamento com Ele que possa nos permitir dizer: eu conheço o meu Senhor, eu conheço o coração do meu Senhor, eu conheço o desejo do meu Senhor. E por conhecê-lo, eu vou amar Ele mais e mais. Eu vou me empenhar em fazer o que agrada a Ele. Os amigos zelam dos talentos que lhes foi confiado, simplesmente porque esses talentos não lhes pertencem, pertencem ao Senhor. Eu não vou pegar o talento que Ele me deu e vou enterrar. E aí fica a pergunta para vocês e para mim também. Que tipo de servo eu estou sendo? O servo inútil ou o servo amigo? Eu quero ser amigo do meu Senhor. Não sei se eu estou sendo um servo amigo como Ele quer que eu seja.
Mas eu sei que não é impossível. Mas eu quero me esforçar diligentemente para que me torne um servo amigo. É como Paulo falou por 2 vezes, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a sermos homens perfeitos, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E disse também, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante de mim, prossigo. E a gente tem que fazer isso, amados. Olhar para Jesus, conhecer o nosso amado, para que possamos ser motivados por Ele a vivermos a sua vida e levarmos outros também a viverem. Amém? Jesus é bom e Ele conta com cada um de nós.